Mas, meus irmãos, você já se sentiu perdido em meio a algum problema que parecia não ter solução? Nesse vídeo eu vou te apresentar uma solução na palavra do Senhor para todos esses problemas. Fica comigo até o final e eu garanto que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Amém? Então, meus irmãos, hoje a palavra do Senhor que nós vamos ler e meditar encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, onde vai explicar para você, muitas das vezes, Deus agindo no impossível, no sobrenatural. Amém? Vamos à leitura. No livro de Marcos diz assim, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? A palavra de hoje vem trazendo para nós que Deus ele age no impossível. Mas eu queria expressar algo antes para vocês, né? No verso 35 até o 38, antes de Jesus ser acordado pelos discípulos por um pedido de socorro, o que acontece? Aqueles discípulos, eles eram, a maioria deles, pescadores. Eles estavam acostumados a lidar com tempo contrário, com ventos, com tempestade, né, no mar, né? E o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, Deus, ele nos prepara para que a gente venha viver nessa terra onde teremos aflição. Nós teremos tempestade na nossa vida, mas ele tem nos capacitado. E essa primeira parte da palavra que eu quero conversar com vocês sobre como Deus tem nos capacitado, né? Como Deus não tem nos forjado, ele tem nos feito pais, profissionais, amigos, irmãos, e ele tem nos fortalecido e nos enchido do Espírito Santo dele para que a gente possa lidar com essas situações. Aqueles tripulantes, os discípulos de Cristo, a maioria que eram pescadores, eles estavam olhando ali os ventos fortes, a tempestade e enchendo o barco de água, e o primeiro pensamento foi o que? Vamos acordar o Senhor Jesus. E por que eles pensaram isso? Porque eles falaram: nós já vimos Jesus curar, já vimos Jesus multiplicar, já vimos Jesus perdoar, já vimos Jesus transformar a água em vinho. Vamos clamar. Muitas das vezes na nossa vida, Deus tem nos capacitado para que a gente possa lidar com as situações adversas, usando a fé, crendo que Ele está conosco no nosso barco, então a gente pode seguir adiante, mas a gente não tem feito nem a nossa parte. Qualquer problema a gente deixa para depois. Às vezes a gente tá com problema de saúde, a gente não vai nos médicos, a gente não procura a causa, a gente não procura se tratar, para chegar num estado terminal e aí a gente clamar por socorro. Porque a gente está mal acostumado, a gente tem vivido uma igreja onde qualquer coisa você vai para a igreja para pedir. Eu vou pedir para isso, eu vou pedir para aquilo, eu vou pedir para isso. Se der um problema na minha vida, não importa o que seja, eu vou pedir. Mesmo que você tá com a vida toda errada, você quer ir para pedir só. E Deus, ele tem te capacitado, ele tem te feito ser um pai para você disciplinar o seu filho, para você ensinar o seu filho o caminho do Senhor, para que ele não se desvie, para que ele não vá para um caminho errado. Mas se porventura ele for para um caminho errado, aí sim entra a parte do Senhor Jesus agir, entra a parte do Senhor Jesus libertar, entra a parte do Senhor Jesus guardar. Mas a parte de você ser pai, a parte que Deus te capacitou para ser um pai, é você que tem que fazer. Então olha só, a Bíblia no começo vem dizendo que Jesus, ele falou: vamos para o outro lado. Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos. Jesus, ele falou para os discípulos: vamos. Quando ele falou vamos, ele estava no barco. Os discípulos já tinham visto o poder de Deus. Então os discípulos tinham que confiar no Senhor, mas não aconteceu dessa forma. Aqueles discípulos eram pescadores, eles podiam lidar com aquilo.
E às vezes a nossa vida é assim. Deus nos capacita, nos forja para nós atuarmos da forma que Ele quer para glorificar o nome dEle. Um pai, quando ensina o seu filho no caminho do Senhor, ele está sendo um instrumento na mão de Deus. Um trabalhador que exerce bem a sua função, que glorifica o nome de Deus na sua área, ele está sendo a glória de Deus ali. E tantas outras coisas. Eu falava com os irmãos, né? E Moisés, ele foi preparado a sua vida toda para ser um príncipe. Ele foi escolhido por Deus e Faraó o preparou para ser um herdeiro. Só que Deus tinha planos para ele liderar um povo, e não era o povo do Egito, era o povo de Israel. Então o que Deus preparou na vida de Moisés não foi uma espada e um escudo, foi o cajado, foi um cetro de autoridade. E Deus usou ele dessa forma. Moisés, quando orava, o povo de Israel ganhava, porque ele tinha intimidade. Era a parte que Deus tratava com Israel através de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus estava levantando o seu sucessor Josué. Josué não tinha um cetro, não tinha um cajado. Josué tinha sim a espada e o escudo, era um guerreiro. Deus forjou ele para que na terra de Canaã entregar as nações à mão dele através do que? Das batalhas. Então Deus forjou um guerreiro para glorificar o nome dele. E hoje Deus está forjando em você. Às vezes você é um médico, é um policial, é uma pessoa que cuida de outras pessoas, faz assistência social. Em todos os nichos, Deus tem colocado os servos dele para glorificar o nome dele. Então, naquele momento, Deus, ele chamou pescadores, o Senhor Jesus chamou pescadores, e eles estavam na profissão dele, só que eles falaram, Jesus está aqui, vamos acordar ele. E agora entra outra parte, a parte do impossível. O que Deus faz na sua vida. Quando os discípulos acordam Jesus com um apelo, como muitas vezes na nossa vida, nós agimos assim também com o Senhor Jesus na igreja. Nós chegamos até a igreja com um problema, aonde que nós podemos resolver, aonde é no âmbito natural, e nós pressionamos o Senhor, falando, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não me ama. Como os discípulos falaram, não te importa que nós vamos morrer? Olha só o que os discípulos falaram para Jesus, não te importa que nós vamos morrer? Muitas das vezes você fala assim para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo a minha luta, não te importa comigo? O Senhor não se importa, o Senhor não vê o meu sofrimento? Como se Deus não te amasse de uma forma perfeita. E o que acontece? Jesus, ele levanta, e a primeira coisa que ele mostra para os discípulos que ele não é Deus de pequenas coisas. Jesus é Deus de grandes coisas, de coisas impossíveis. Ele levanta e a Bíblia vem dizer que ele repreende o vento e o mar. E eles lhe obedecem, se sujeitam a Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, ele é autoridade sobre todas as coisas. Jesus estava mostrando para os discípulos que ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para dar e tirar a vida. Ele tem poder para mudar as estações. Ele tem poder para fazer o que ele quiser, como quiser. E olha só, na nossa vida, às vezes tem coisas que nós podemos resolver. Como aqueles discípulos, eles estavam no barco, eles podiam tirar a água do barco. Não, mas eles viram a água enchendo o barco e não tomaram atitude até o ponto que eles ficaram desesperados, com medo da morte e foram acordar Jesus. Muitas vezes na nossa vida tem uma situação onde a gente pode remediar, a gente pode lidar com a situação, mas a gente vai deixando e aquilo vai se tornando um abismo que chama outro, até o ponto que você se vê numa situação onde você não tem mais pé, você não tem mais solução, aí você clama a Jesus e ainda você apela. Se Deus me ama, o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Mas você foi plantando aquilo. Então nessa segunda parte eu queria dizer para vocês que o Deus que vocês acreditam, o Deus que eu estou anunciando, e essa palavra de hoje é o Deus do impossível. É o Deus que age naquilo onde os médicos falam que não tem cura. É um Deus que abre o mar vermelho. É um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu vou te dar um exemplo desses discípulos. Quando eles estão em Pentecostes, depois que Jesus foi crucificado e tinha a promessa do Espírito Santo descer sobre a vida deles, quando eles foram cheios do poder do Espírito Santo, Pedro e João, aqueles mesmos pescadores que clamou a Deus porque a água estava enchendo o barco, eles estavam passando em frente ao templo e tinha um coxo lá, e Pedro falou para aquele coxo, eu não tenho ouro e nem a prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele tinha poder, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a presença de Deus dentro dele. O impossível ele tinha. Aqueles religiosos, eles levavam aquele coxo, colocavam na porta da igreja e davam oferta para falar que era bom, porque eles faziam o que era natural. Estamos ajudando.
Mas o homem de Deus, ele vive o impossível, o sobrenatural, e é isso que eu estou te convidando hoje a viver. Te convidando a encontrar Jesus, deixar ele entrar no seu coração para que você tenha poder na sua vida. Para que você sinta o que é realmente a totalidade da presença de Deus. Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que não sentem a totalidade de Deus, porque só ouve falar do que Cristo faz, só ouve falar dos milagres, só ouve falar, mas não tem a presença de Deus. Ele tem teoria, tem teologia, ele tem estudo, ele sabe de muitas coisas. É como se eu falasse assim para uma pessoa: ó, tá vendo essa garrafa de Coca-Cola aqui, essa Coca-Cola? Nossa, ela é gostosa, o caramelo se mistura com o gás, com a química, e nossa, faz um melhor refrigerante. A pessoa vai falar: nossa, a Coca-Cola é boa mesmo, você viu? É uma coisa muito boa a Coca-Cola. Mas ela só sabe pela teoria, ela nunca experimentou, ela nunca sentiu o gosto, o sabor. A partir do momento que ela vai até a Coca-Cola e ela experimenta, ela fala: pô, a Coca-Cola é melhor mesmo que um Dolly, com a Fanta. A Coca-Cola é diferente. É isso que eu tô te convidando hoje, para que você experimente uma vida com Deus, para que você experimente o poder. Você talvez às vezes já sentiu o toque de Deus, você já foi curado, já foi liberto, mas ainda não foi derramado na sua vida a totalidade. E você tem ouvido falar muito, você sabe muitas coisas, mas você não buscou a intimidade, o poder. Aqueles mesmos discípulos que para eles, no habitat dele, na profissão deles, eles temeram, agora eles falaram: não, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles tinham poder, eles tinham Deus. Então, o que eu estou falando para vocês é que Deus, ele pode fazer o impossível. Se você está numa situação onde você está paralisado, se você está numa situação onde a doença parece que não tem cura, se você está numa situação onde as portas não se abrem, tem alguém que faz isso, é Jesus. Mas a sua parte você tem que fazer. Para a pessoa que busca uma porta de emprego, ele tem que se capacitar. É a mesma coisa um motorista procurar a profissão de ser um piloto de avião. Ele é motorista de carro, ele não vai conseguir nunca entrar ali. Ele se capacitou, Deus capacitou ele para ser um motorista. Então, aonde ele bater ali, se ele acreditar no Senhor, depositar a sua fé e saber que Deus está com ele no barco dele, a porta vai se abrir. Porque Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por luta porque nós não encontramos um sentido no nosso viver. Às vezes nós estamos atuando em áreas que não é para nós, não foi para nós, Deus nos capacitou para isso. Deus tem me capacitado para um tipo de coisa, e às vezes eu quero seguir outro caminho e Deus fala: não vai dar, eu tô te forjando para ser outra coisa. E assim é você também, mas o poder de Deus na sua vida, ele se aperfeiçoa quando você segue a vontade de Deus, quando você obedece. Jesus falou: vamos pro outro lado do barco. Olha aquela mulher do fluxo hemorrágico, 12 anos sofrendo. Naquela época, a mulher, quando ela estava no período impuro dela, ela ia para um lugar isolado, ficava lá até passar os dias, depois se purificava, se banhava e voltava no convívio. E aquela moça do fluxo hemorrágico, ela via as moças entrar com ela ali no período de purificação e saindo, e ela ficando 12 anos. Ela gastou todo o dinheiro dela, ela gastou todas as forças dela, ela empenhou tudo que ela tinha para ser curada e não foi. E talvez as esperanças dela fosse com aqueles homens no barco, falar: eu vou morrer, o barco vai encher aqui, a gente é pescador, vai morrer. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar pela cidade. E ela ouviu falar que esse Jesus é o Jesus que cura, que perdoa, que liberta, que transforma. É um Jesus que restaura. Ela fez a parte dela. Ela falou: eu não vou ficar aqui. Se eu ficar só ouvindo, não vai mudar nada. Eu vou até Jesus. E ela, mesmo rastejando, com medo de ser morta, porque se ela fosse pega no meio da sociedade impura, ela ia ser apedrejada, ela chegou até Jesus e tocou na orla das suas vestes. E aí Jesus vira e falou: alguém me tocou, porque de mim senti sair virtude e poder. Mas a Bíblia vai dizer nessa passagem que a multidão apertava. Às vezes na igreja você tem apertado Jesus, ou no Jesus contra a parede. Por que o Senhor fez isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu sofro tanto? Você tem apertado Jesus, você não tem tocado. Você não tem tocado em Jesus falando: Senhor, o Senhor é a solução. Não, você tem apertado, você tem indagado Jesus. Por que as coisas ruins acontecem no mundo? Por que as coisas ruins são feitas? Aquela mulher, ela não tinha mais solução. Ela viu que a medicina não tinha, homens não tinha. Ela falou assim: eu vou em quem tem solução. Eu não vou perguntar o porquê que eu sofri 12 anos. Eu não vou perguntar por que as coisas ruins acontecem. Eu vou até aquele que pode mudar a minha vida e reescrever minha história. E ela foi e tocou, e Jesus falou: alguém me tocou. Então eu convido você para tocar Jesus diferente.
não questionando, querendo mostrar para Jesus que você sabe o que é bom mais do que ele. Ele que te criou, você não criou ele. Ele fez o amor e fez as leis, e antes dele nada existia. Então, através dessa passagem hoje, eu estou te mostrando que existe sim solução para aquela causa impossível, para o problema que você está vivendo. E não é você questionar Deus e ser um menino mimado, uma menina mimada, murmuradora, fazendo biquinho. É você se humilhar e falando, Senhor, eu sei que o Senhor é a solução. Eu não sei porque eu sofri, mas o Senhor me forjou. Eu não sei porque eu tenho passado por isso, mas o Senhor está me forjando. Eu sei que eu vou glorificar o seu nome, porque o Senhor é Deus que me ama de verdade. Eu te convido até Jesus hoje e colocar para ele os seus problemas, as suas dúvidas. E no final ele vai dizer assim aos discípulos, só para terminar. No versículo 40, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Será que vocês não acreditam em mim? Será que vocês ainda não acreditam que eu sou Deus? Que eu sou bom? Que eu tenho poder para fazer o impossível e nada está fora do meu controle? E aí os discípulos respondem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, meus irmãos. Jesus tem poder sobre os elementos da terra. Tudo que está na terra e nos céus está sobre o domínio dele e a autoridade dele. Jesus é bom. Ele não tem prazer na morte do perverso, que antes ele venha se converter. Jesus guarda muitos do sofrimento futuro. Jesus é tremendo e tudo está nas mãos dele. Então eu te convido hoje a confiar no Senhor, entregar sua vida ao Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que Ele mude sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou, eu não entendo o seu sofrimento, mas você não está sozinho. Cristo está com você e Ele está te forjando para ser a glória dele aqui na terra. Confie no Senhor, espere no Senhor e o mais Ele vai fazer por você. Amém? Essa é a mensagem, queria agradecer a vocês por tudo. Entregue a sua vida ao Senhor, amém? Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus, amém.